Todo mundo entrou nesse filme achando que seria só mais uma animação simples da Netflix. Mas do nada, muita gente começou a sair emocionada. E o mais curioso, algumas pessoas terminaram o filme em silêncio, tentando entender por que aquela história mexeu tanto com elas. Curiosos, ativa o modo curiosidade porque hoje nós vamos falar sobre Como Mágica, a animação da Netflix que chegou sem fazer muito barulho, mas acabou surpreendendo muita gente. E já fica o aviso. Esse vídeo vai conter spoilers do filme. Você ainda não assistiu, talvez seja melhor voltar aqui depois. Agora, bora entender por que esse filme acabou pegando tanta gente de surpresa. O começo do filme. O filme já começa mostrando esse mundo dividido entre criaturas da floresta e criaturas dos céus. Logo, nas primeiras cenas, a gente acompanha a rotina do personagem principal da floresta. Ele vive uma vida simples, cercado pela natureza, tudo parece tranquilo, quase perfeito. Só que o filme já deixa pequenas pistas de que existe uma certa tensão naquele mundo, principalmente quando o assunto envolve criaturas que vivem nos céus. Existe medo, desconfiança, como se os dois lados evitassem contato. E aí o filme começa a apresentar o outro personagem principal, a criatura dos céus, muito mais livre, muito mais acostumada a viver voando, enxergando tudo lá de cima. Curiosos, o filme faz questão de mostrar como os dois vivem realidades completamente diferentes. Enquanto um vive preso à rotina da floresta, o outro vive completamente sem limites dos céus. Só que tudo muda quando acontece um evento misterioso envolvendo os dois. Durante uma situação inesperada, eles acabam sendo atingidos por uma magia estranha. E é aí que acontece a grande virada da história. Os dois trocam de corpo. E, sinceramente, é nesse momento que o filme realmente começa. Porque no começo de tudo vira um caos. Os personagens entram em desespero, não conseguem controlar o novo corpo, não entendem aquele novo mundo. Tudo parece errado. E o filme mistura tudo muito bem com humor e emoção nessa parte. Porque enquanto a situação é engraçada, você percebe que os dois personagens começam a enxergar coisas que nunca tinham percebido antes. A primeira noite depois da troca. Curiosos? Talvez uma das partes mais interessantes do filme seja justamente a primeira noite depois da troca dos corpos. Porque é ali que os personagens começam a perceber que aquilo é real. No começo, eles ainda acham que tudo aquilo pode ser só um acidente estranho. Só que quando a noite chega, bate o desespero, né? A criatura da floresta olha para o céu, sem entender como foi parar naquela situação. Enquanto isso, a criatura dos céus tenta se adaptar àquela vida completamente diferente no chão. E o filme faz questão de mostrar o desconforto dos dois. Tudo parece estranho. O jeito de andar, o jeito de enxergar o mundo. Os sonhos, os lugares, nada parece familiar. E curiosos, essa parte funciona muito porque o filme faz você sentir junto com os personagens. Você percebe o medo deles, a confusão, a sensação de perda, e é aí que a história começa a ficar emocionante de verdade. O filme começa a ficar mais profundo. E é aqui que muita gente percebe que o filme não é tão simples quanto parecia, porque aos poucos os personagens começam a enxergar coisas que nunca tinham percebido antes. A criatura da floresta descobre que viver nos céus não significa liberdade total. Existe pressão, existe responsabilidade, existe solidão. Enquanto isso, a criatura dos céus começa a perceber o valor da vida simples, da conexão, da calma, da sensação de pertencer a um lugar. E curiosos, o mais interessante é que nenhum dos lados estava completamente certo. E nenhum dos lados estava completamente errado. O filme mostra que os dois mundos tinham problemas, tinham medos, tinham dores, e isso deixa tudo muito mais humano, quando eles começam a entender um ao outro. Depois disso, o filme começa a desacelerar um pouco, e sinceramente, essa talvez seja uma das melhores decisões da animação. Porque ao invés de correr para a próxima cena, o filme deixa você acompanhar a rotina dos personagens vivendo a vida um do outro. A criatura da floresta começa a enxergar como é viver nos céus. A pressão, a responsabilidade, né? A solidão. Enquanto isso, a criatura dos céus começa a entender como pequenas coisas da floresta possuem valor. A tranquilidade, a convivência, a sensação de lar, né? E curiosos, tem várias cenas pequenas que parecem simples, mas dizem muita coisa. Momentos silenciosos,
olhares, expressões, pequenas conversas. E aos poucos você percebe que os personagens estão mudando sem nem perceber. O filme fala sobre empatia o tempo inteiro. Talvez essa seja a mensagem principal de Como Mágica, empatia. Porque o filme basicamente pergunta: o que aconteceria se você realmente pudesse viver a vida de outra pessoa? Será que você continuaria julgando ela da mesma forma? Será que você continuaria pensando igual? E sinceramente, curiosos, essa mensagem bate forte demais hoje em dia. Porque parece que ninguém mais tenta entender o lado do outro. Todo mundo quer falar, pouca gente quer ouvir. Todo mundo quer atacar, pouca gente quer compreender. E o filme transforma tudo isso numa história emocionante, sem parecer uma lição de moral forçada. A atmosfera do filme é muito diferente. Outra coisa que faz muita diferença é a atmosfera. O filme inteiro tem uma sensação de quase mágica. As cores, os cenários, a música, tudo parece muito confortável, muito bonito, mas ao mesmo tempo existe uma melancolia escondida ali. Como se os personagens estivessem tentando encontrar alguma coisa que nem eles mesmos entendem ainda. E isso prende muito porque o filme não fica gritando informação o tempo inteiro. Ele deixa você sentir o ambiente, sentir os personagens, sentir os momentos, o momento em que o filme pega você. E curiosos, existe um ponto do filme em que muita gente percebe: caramba, eu estou emocionalmente envolvido nisso aqui. Porque os personagens começam a mudar de verdade. Eles deixam de se enxergar como inimigos, começam a criar conexão, começam a entender os sentimentos um do outro. E o mais interessante é que isso acontece de forma natural. Nada parece forçado. Você acredita naquela evolução, você acredita naquela amizade crescendo. E isso faz as cenas emocionantes ficarem muito mais fortes. O filme tem uma vibe das animações antigas. Sabe o que esse filme lembra muito? Aquelas animações antigas que conseguiam emocionar pessoas de qualquer idade. Filmes que pareciam simples, mas quando terminavam deixavam você pensando por horas. Hoje, muitos filmes parecem preocupados só em parecer gigantes, criar cenas épicas, gerar memes ou explodir na internet. Mas, como mágica, parece mais preocupado em contar uma história boa. E talvez seja exatamente isso que esteja fazendo tanta gente gostar dele. O filme começa a ficar mais triste. Conforme a história avança, o filme também começa a ficar mais emocional, né? Porque os personagens percebem que talvez não conseguiam voltar ao normal tão facilmente. E aí bate o medo, a insegurança, a sensação de perda. Eles começam a perceber que aquela experiência mudou completamente quem eles eram. E curiosos, isso funciona muito porque o filme fez você criar conexão com os personagens antes. Você entende os dois lados. Você entende os sentimentos deles. Isso faz as cenas emocionantes terem muito mais peso. A cena que mostra a mensagem do filme. Tem uma cena específica que resume praticamente toda a mensagem do filme. Quando os personagens finalmente param de brigar e começam a conversar de verdade, sem raiva, sem julgamento, sem tentar provar quem está certo. E curiosos, essa cena funciona e muito. Porque até aquele momento, os dois ainda carregavam preconceitos um contra o outro. Mas ali, eles finalmente entendem os medos e dificuldades de cada um, que cada um escondia. E é nesse momento que o filme deixa de ser apenas uma aventura de fantasia. Ele vira uma história sobre compreensão, sobre empatia, sobre enxergar além da própria realidade. O filme vai mudando junto com os personagens. E curiosos, uma coisa muito interessante nesse filme é que ele vai mudando aos poucos junto com os personagens. No começo tudo parece mais leve, mais divertido, mais tranquilo. Só que conforme os personagens começam a entender melhor um ao outro, o clima do filme também muda. A trilha sonora começa a ficar mais emocional, né? A mexer com as pessoas. As cenas ficam mais silenciosas. Os diálogos começam a ter mais peso e, sem perceber, você começa a ficar cada vez mais envolvido naquela história. E, sinceramente, é esse tipo de construção que é muito difícil de fazer bem, porque muitos filmes tentam emocionar você do nada, mas Como Mágica vai construindo isso lentamente. Ele faz você passar o tempo com os personagens, entender os sentimentos deles, e isso deixa tudo mais forte depois. A sensação de solidão dos personagens. Outra coisa que o filme trabalha muito bem é a sensação de solidão, mesmo cercados por outras pessoas. Os dois personagens parecem deslocados, como se ninguém realmente entendesse eles.
E curiosos, talvez muita gente tenha se conectado justamente por causa disso. Porque é um sentimento muito real, a sensação de não pertencer totalmente a lugar nenhum. E quando os personagens começam a viver a vida um do outro, eles finalmente encontram alguém que realmente entende o que eles sentem. E isso deixa a conexão entre eles muito mais bonita. O filme não trata o público como bobo. Hoje em dia, muitos filmes ficam tentando explicar tudo, toda a cena, toda a emoção, toda a mensagem. Mas como Mágica confia mais no público. Ele deixa várias emoções serem sentidas sem precisar ficar explicando diretamente. Tem cenas silenciosas que dizem muito mais do que diálogos enormes. E isso deixa o filme muito mais maduro emocionalmente, porque ele deixa espaço para o público interpretar sentimentos junto com os personagens. A internet começou a recomendar o filme. E foi aí que aconteceu algo interessante. As pessoas começaram a assistir o filme sem expectativa e depois começaram a recomendar para todo mundo. A internet ficou cheia de comentários, tipo: eu não estava preparado para esse filme. Achei que seria infantil e fui surpreendido. Esse filme merecia muito mais reconhecimento. E, sinceramente, quando um filme cresce no boca a boca, normalmente é porque ele realmente conseguiu tocar as pessoas. Porque não é só propaganda empurrando o filme. São as próprias pessoas recomendando espontaneamente. E isso hoje em dia vale muito. E sinceramente, curiosos, esse filme tem muito cara daqueles filmes que daqui a alguns anos as pessoas vão lembrar com carinho. Aquele tipo de animação que não parecia gigante quando lançou, mas que vai conquistando cada vez mais gente com o tempo. Porque ele tem coração, tem personalidade, tem emoção verdadeira. E isso faz muita diferença. O final do filme. E conforme o final vai chegando, o filme começa a ficar cada vez mais emocionante. Porque você percebe que os personagens criaram uma conexão real. Eles mudaram, eles cresceram, eles aprenderam coisas que jamais aprenderiam vivendo apenas no próprio mundo. E quando chega o momento decisivo, você sente o peso emocional da escolha deles. Porque o filme fez você acompanhar toda aquela jornada junto com eles. E sinceramente, curiosos, é aquele tipo de final que deixa uma sensação estranha depois. Uma sensação boa, mas ao mesmo tempo meio melancólica, como se a história estivesse deixando alguma mensagem importante na cabeça. E talvez tenha deixado mesmo, a sensação que o filme deixa. Depois que o filme termina, fica aquela sensação estranha. Aquela sensação de: eu achei que seria uma animação simples, mas recebi algo muito maior. E talvez os melhores filmes sejam exatamente assim. Os que surpreendem sem você precisar exagerar. Os que conseguem emocionar de forma sincera. Os que fazem você sentir alguma coisa de verdade. Então, talvez, como Mágica, tenha conquistado tanta gente justamente porque ninguém esperava muita coisa dele. E às vezes, são exatamente essas histórias menores que acabam marcando mais. Agora eu quero saber a opinião de vocês, curiosos. Vocês assistiram esse filme? Também ficaram surpresos? Qual foi a parte que mais mexeu com vocês? Comenta aqui, porque eu quero muito saber, tá? E claro, se você gosta de filmes, cultura pop, curiosidades e histórias que surpreendem, já se inscreve no canal, porque aqui a curiosidade nunca para. Então ativa o modo curiosidade e até o próximo vídeo.